Antes de filmar qualquer luz, Mike Leão diz que percebeu os animais agitados. Depois, à noite, ruídos metálicos. De manhã, a cerca elétrica da propriedade estava danificada. Só então ele apontou o celular para o céu, numa serra no Paraná, e filmou uma luz parada sobre a mata. E em menos de uma semana, até 6 de junho de 2026, ele saiu de 40 mil seguidores para 2,5 milhões. E a essa altura você já viu o vídeo. Mas tem uma coisa que ninguém te contou. A Força Aérea Brasileira já investigou o OVNI antes, de verdade, com militares, radar e 2.000 páginas de relatório. E o que eles concluíram em 1977 é mais perturbador do que qualquer vídeo de celular. Vamos começar pelo que dá para medir. Quando o vídeo viralizou, a FAB soltou uma nota através do DCEA, o órgão que controla o espaço aéreo brasileiro. E a nota dizia: nenhum objeto foi identificado pelos radares de defesa aérea. Parece o fim da história, né? Não é. Porque o radar não viu não significa que não tinha nada. Significa uma de duas coisas. Ou não tinha objeto físico nenhum, era luz, drone, reflexo. Ou tinha algo que o radar não consegue captar. E o radar tem limites bem reais. Radar de defesa é calibrado para detectar aeronaves, metal em velocidade de avião, em altitude de avião. Pensa num drone de plástico a 100 metros de altura, à noite, no meio rural. O radar de defesa não foi feito para isso. Ele ignora. Então, quando a FAB diz "não detectamos nada", ela está sendo honesta, mas isso não responde à pergunta, só reformula ela. E tem um detalhe do lugar que complica a explicação fácil. A luz não estava em cima da fazenda dele, estava no topo de uma serra distante, no meio de um matagal fechado. Lá não entra carro, não entra caminhonete. Para alguém ter levado um equipamento até aquele ponto, teria que subir a pé, no escuro, pela mata. Não é impossível, mas não é o esforço que alguém faz por acaso. E teve um capítulo a mais. O Mike divulgou o documento que, segundo ele, era da ABIN, a agência de inteligência, marcando uma reunião sobre o caso. Só que a ABIN negou. Disse que nunca procurou ele e que o documento não é autêntico. Então, ou alguém forjou um documento da inteligência brasileira, ou alguém está mentindo sobre ter forjado. Então vamos medir. Existem 4 explicações possíveis para o que o Mike filmou. Vou ranquear da mais provável para menos provável. Isso aqui é a minha leitura. Número 4, a mais provável, incentivo. 2,5 milhões de seguidores. Esse era o número em 6 de junho de 2026 e ainda subindo. É dinheiro de verdade. Mas, e aqui complica, se foi golpe para ganhar fama, foi um golpe estranho, porque o Mike passou a relatar ameaças de morte, gente invadindo a propriedade dele de madrugada, ataques pessoais pesados. Se ele inventou tudo isso para lucrar, escolheu o jeito mais estressante possível. Número 3. Identificação errada. Vênus, Starlink, um drone, um balão meteorológico, um avião num ângulo estranho. A maioria esmagadora dos OVNIs vira OVNI identificado quando alguém analisa com calma. Número 2. Fenômeno atmosférico raro. Plasma, raio globular, inversão térmica refletindo luz. Coisas reais, documentadas e que parecem nave para qualquer um. E número 1, o menos provável, mas o que faz seu estômago gelar. Genuinamente não identificado. Algo que não se encaixa em nenhuma das 3 caixas acima. E é aqui que a história do Brasil entra. Porque já teve um caso que passou pelas 3 primeiras peneiras e sobrou na 4ª. Segura, porque agora a gente volta no tempo. 1977, Ilha de Colares, no Pará. Moradores começam a relatar luzes que descem do céu e, segundo eles, queimam a pele. Apelidam de chupa-chupa. Não é um relato, são centenas. A FAB não ignora, ela faz o contrário. Monta uma operação militar secreta, nome de código, Operação Prato. Outubro de 77 a meados de 78, coordenada pela Inteligência Militar, o SNI. O capitão Uirangê Holanda lidera mais de 20 militares. O resultado? Cerca de 500 fotografias, 16 horas de filmagem e 2.000 páginas de relatório. Esse é o maior arquivo militar sobre OVNI já assumido por um governo no mundo. E ele é brasileiro. E sabe qual foi a conclusão oficial? Nenhuma.
Os objetos nunca foram explicados. O caso foi arquivado. 12 de janeiro de 1995, Feira de Santana, Bahia. Um objeto luminoso cai numa fazenda e, no mesmo instante, apagão. Não em uma cidade, em dezenas de cidades, até a divisa com Sergipe. O 35º Batalhão de Infantaria é mobilizado de madrugada. Para um apagão comum, claro. 20 de janeiro de 1996, Varginha, Minas Gerais. O caso mais famoso da ufologia brasileira. Testemunhas relatam uma criatura. Militares são vistos transportando algo. E aqui eu preciso ser muito cuidadoso, porque é onde a lenda e o fato se misturam. Um policial militar de 23 anos, Marco Xerezi, que teria participado da operação, morreu menos de um mês depois. A causa oficial no atestado? Infecção bacteriana, pneumonia, septicemia. Os ufólogos contestam até hoje. Apontam que ele era jovem, atleta, sem histórico de doença e que o caixão foi lacrado sem velório. Mas atenção, ligar a morte dele a um ET é teoria, não é fato comprovado. A medicina diz bactéria, o resto é suspeita. E sim, eu sei como isso soa. Brasil, o país que tem a maior operação militar OVNI do planeta, e mesmo assim, ninguém fora daqui nunca ouviu falar. Clássico. 2026, Campo Largo, Paraná. Mike Leão aponta o celular para o céu, e a resposta da FAB é a mesma de sempre: não vimos nada. A mesma instituição que encheu 2.000 páginas em 77, agora diz que não tem o que dizer. Agora vem a parte que separa o achismo da física. Se, e é um C gigante, se algum desses objetos for real e fizer o que as testemunhas descrevem, ele quebra 3 regras da física que a gente considera intocáveis. 1. Aceleração instantânea. Parar do nada e disparar a velocidades absurdas sem nenhuma transição. Qualquer ser vivo lá dentro viraria pasta contra a parede, a não ser que o objeto anule a própria inércia. A gente não sabe como fazer isso. 2. Nenhum estrondo sônico. Romper a velocidade do som sem aquele estouro. Fisicamente, isso exigiria curvar o ar em volta do objeto. 3. Nenhuma assinatura de propulsão. Sem chama, sem exaustão, sem calor. Os estudos sérios de propulsão avançada, inclusive ideias que já passaram por mesas da NASA, como a curvatura do espaço-tempo, mostram que para fazer uma dessas 3 coisas, você precisaria de uma tecnologia que a humanidade não terá por séculos. Fazer as 3 ao mesmo tempo? Aí, ou é mentira, ou não é daqui. A verdade honesta? A gente não sabe o que o Mike Leão filmou. Pode ser drone, pode ser fama, pode ser nada. Mas a FAB também não sabia o que tinha em Colares em 1977 e levou mais de 30 anos para abrir aqueles arquivos. Quanto tempo vai levar para abrirem os de agora? Se inscreve, porque toda semana a gente mede um caos que ninguém teve coragem de explicar.